Esse é mais um episódio da série de parábolas, o penúltimo episódio. E como nós temos falado em todo esse tempo, é importante nós enxergarmos as parábolas e qualquer outro ensinamento de Jesus ou da Bíblia dentro de seu contexto. E seja em qualquer coisa da Bíblia, muitas vezes nós precisamos primeiro entender a história, primeiro o que estava acontecendo naquela época, para depois entendermos o texto. Muitas vezes também o próprio texto nos dá o contexto daquilo que está acontecendo e nos ajuda a entender por que algumas coisas foram ditas. É o caso da parábola da figueira. Gordon Fee, que foi um dos maiores críticos textuais que já tiveram sobre a Bíblia, diz muito que nós não podemos ler a Bíblia enxergando os versículos. Sempre que nós lemos um texto, nós temos que apagar os versículos para que a gente possa entender tudo e não apenas blocos daquilo que está escrito. Os versículos e os capítulos, você já deve saber, foram inseridos para que fosse melhor a localização e também a se referir a esses textos. No caso da parábola da figueira, é importante que a gente não leia apenas a parábola, mas também o que acontece antes dela para que Jesus entre e conte essa história. Então Jesus, antes de contar essa parábola lá no versículo 1 a 5 do capítulo 13 de Lucas, algumas pessoas chegam a ele e falam para ele o seguinte: então Jesus, Pilatos pegou alguns galileus, matou eles e juntou o sangue deles com o sangue do sacrifício deles. Jesus então, antes deles fazerem qualquer pergunta, entende qual é a intenção deles. Porque naquela época, quando alguém era morto severamente, quando alguém tinha alguma doença, quando alguém era punido de alguma forma, os judeus entendiam que essa pessoa tinha muitos pecados, e pecados muito pesados, e por isso que ela foi punida dessa forma. Jesus entende isso, que esse é o ponto deles, e logo já fala: vocês acham então que eles são mais pecadores por terem sofrido assim? Então eu digo para vocês que não, e do contrário, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Jesus então ele dá um outro exemplo. Sabe aquelas 18 pessoas que morreram com a caída da torre sobre elas? Então, mesma coisa, isso não aconteceu porque eles são mais pecadores. Mas se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Após falar isso, Jesus então entra na parábola. Ele começa a contar a história de um dono que tinha uma figueira. E esse dono, após 3 anos sem ver essa figueira dar fruto nenhum, decide falar com aquele homem que cuida da figueira. E ele diz: olha, você pode cortar essa figueira porque ela não está dando fruto nenhum. Esse homem então responde ao Senhor: olha, Senhor, o que você acha então de você me dar mais 1 ano? Durante esse 1 ano eu vou cuidar dessa figueira, eu vou adubar essa terra, e se nada acontecer com ela, se nenhum fruto vier a dar, eu corto ela. Se você for ver a Bíblia, naquela época, a videira e os vinhedos eram usados para se referir a Israel. Da mesma forma, a figueira também representava Israel. Então, teólogos muito importantes do Novo Testamento, como Snodgrass, como N.T. Wright, eles consideram essa parábola uma parábola específica sobre Israel, como se Jesus estivesse falando intencionalmente ao povo de Israel. No entanto, como a audiência de Lucas é uma audiência judaica, mas também dos primeiros cristãos que estavam lendo esse evangelho, a gente pode sim tirar ensinamentos dessa parábola que foi dita para eles. E perceba que essa parábola, ela não tem uma conclusão. A gente não sabe se essa figueira deu frutos ou não deu frutos. Mas mesmo assim, todos os elementos dela podem nos ensinar muitas coisas. Se a gente voltar um pouco lá no Antigo Testamento, em Isaías 5, você vai ver que ele usa a figura de uma vinha para representar e falar sobre Israel. Essa vinha é uma vinha que, em vez de dar bons frutos, ela dá frutos azedos. E o profeta conclui que era esperado que Israel fosse uma nação de justiça, uma nação de retidão, mas pelo contrário, eles produziram sangue e produziram aflição. Lembre-se que antes da parábola, Jesus fala 2 vezes para aquele povo que se eles não se arrependerem, eles perecerão. Mas se a gente olhar dentro da parábola, a gente pode ver que o dono da figueira espera 3 anos para ver se essa figueira vai dar frutos. Mesmo depois desses 3 anos, ele vê que precisa de mais tempo. Então ele dá mais 1 ano para ver se essa figueira dá mais frutos. O que a gente pode entender com esses 2 elementos? A gente pode ver que Jesus está primeiro dizendo: sim, existe julgamento. Existe julgamento para aqueles que entendem a mensagem do Evangelho, para aqueles que me conhecem e não fazem nada, e não agem de acordo com o Evangelho.
mas existe também a minha misericórdia. Eu sou um Deus misericordioso. Então, quando Jesus fala sobre o dono da figueira, que dá tempo para que essa figueira dê frutos, ele está falando para nós, está falando para aquelas pessoas naquele momento: olha, eu estou dando tempo para que vocês possam entender a mensagem do Evangelho. Estou dando tempo para que vocês possam dar frutos e viverem, fazerem parte desse reino de misericórdia e de graça. Além de tudo, é um chamado para que a gente possa olhar para nós mesmos. O fato de que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos não nos dá autorização para que a gente possa apontar o dedo para os outros e falar: olha, você não tem bons frutos. Assim como aqueles homens estavam falando: olha, vocês são pecadores demais, vocês morreram por causa disso, isso aconteceu por causa disso, você peca muito. O que Jesus está ensinando não é isso. Jesus está falando o tempo todo para nós olharmos para nós. Então, se eu entendo a mensagem do Evangelho, se eu entendo que eu preciso dar frutos, então eu vou olhar primeiro para a minha vida e ver como que estão os meus frutos. Não olhar para a vida dos outros e ver como estão os frutos deles, porque eu não sou ninguém para identificar e só Jesus pode identificar isso. Essa parábola é um alerta específico para aqueles que já entenderam e já ouviram a mensagem do Evangelho. É muito injusto a gente chegar e julgar aquele que ainda não entendeu, aquele que ainda não ouviu ou aquele que ainda não passou pelo tempo suficiente para entender o Evangelho. Pelo contrário, é um alerta para aqueles que entenderam e ainda não fizeram nada. É um alerta para aqueles que entenderam e não estão dando bons frutos. Jesus praticamente está falando: como que você pode me conhecer e agir de forma contrária? Lembra das últimas parábolas que a gente conversou sobre os frutos do servo, os frutos do bom samaritano, os frutos daquele que realmente é um discípulo de Jesus, não faz porque ele se sente obrigado. Com Cristo nós somos obrigados a nada, mas nós fazemos porque entendemos e queremos naturalmente viver da mesma forma que Jesus viveu. E é esquisito a pessoa que diz que entende, a pessoa que diz que é cristã e vive o Evangelho, mas na verdade não está vivendo, ela mais aponta do que olha para si, e é o que Jesus está chamando: porque vocês não olham para si mesmos, porque você entendeu a minha mensagem e não vive de acordo com a minha mensagem. Onde estão os seus frutos? Então, como assim a gente pode perceber que Jesus está fazendo um alerta ao arrependimento, e esse fruto que ele está falando é um fruto de arrependimento? Não é só isso que a gente pode tirar com a palavra frutos dentro da Bíblia. Muito é falado que frutos é a quantidade de pessoas que eu posso ganhar para Cristo, quantidade de pessoas que podem se converter através do meu falar, mas não é somente isso que a Bíblia fala, principalmente não é isso que ela especifica quando está falando sobre frutos. Então, quando a gente vê frutos na Bíblia, se a gente for olhar para Isaías, os frutos que eles estavam esperando de Israel eram frutos de justiça. Se a gente for olhar para Tiago 3,18, o fruto que Tiago está falando é um fruto que semeia-se em paz para os pacificadores. Ou seja, o fruto que eu preciso entregar para as pessoas é um fruto de justiça, um fruto de paz, e que vai gerar amabilidade, que vai gerar pacificação, que vai gerar reconciliação. Então, se a gente for ver também a lista de frutos do Espírito que Paulo dá, e todo o sentido do Evangelho que Lucas dá no seu próprio livro, também Atos, que é um Evangelho que o arrependimento gera bons frutos, a gente pode olhar que esses frutos de amabilidade precisam se converter em serviço ao próximo, precisam se converter em justiça e na preocupação que eu tenho com aqueles que estão ao meu redor. E eu espero que possa ser isso que a gente possa entender com a parábola da figueira. Que em vez de me preocupar com o pecado que eu acho que o mundo tem mais do que eu tenho, que eu possa me preocupar com os frutos que eu tenho que entregar. Que eu possa me preocupar com a minha vida primeiro, porque eu entendi o que Jesus fez por mim. Eu entendi a graça dele, eu entendi a misericórdia dele, e isso pode ser convertido na minha vida com bons frutos de justiça. Aqueles que entendem a mensagem do Evangelho e continuam agindo de forma injusta, que continuam oprimindo, que continuam segregando, que continuam separando as pessoas de Cristo e mais distanciando do que aproximando, são pessoas que, segundo o Evangelho, estão perecendo. Se eu faço o contrário, como Jesus, os meus frutos possam se transformar em amor, em inclusão e justiça, eu vou estar fazendo jus ao Evangelho. E eu vou estar cada vez mais me aproximando do reino de Deus que é explicado aqui nessa parábola. Um reino onde existe a oportunidade e tempo de uma figueira dar bons frutos. Um reino onde existe a possibilidade e o tempo de uma pessoa como você e eu darmos bons frutos e agirmos para a justiça, amor e paz daqueles que estão em nossa volta, daqueles que precisam também entender a mensagem de Cristo.